Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de fevereiro, hoje memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. No Evangelho de hoje, de Marcos, nós temos aqui o envio dos 12 apóstolos, 2 a 2. Marcos divide, podemos dizer assim, um chamado dos apóstolos em 3 partes. No Evangelho de Marcos, primeiramente, Jesus chama individualmente cada um deles. Então, eles saem da dispersão para o chamado. Depois, Marcos os constitui em comunidade dos 12. Então, agora eles saem da individualidade, e começam a viver a vida comunitária. E no trecho do Evangelho de hoje, Marcos os envia 2 a 2. É o caráter da missão, ou seja, da dispersão à missão, passando pela vida comunitária. Só essa ideia da estrutura que Marcos constrói sobre o chamado dos apóstolos já nos dá uma perspectiva do que Deus quer de nós, que saiamos da dispersão, da ignorância, do pecado, que possamos ressignificar a vida comunitária, mas não para benefício próprio, mas para que saiamos em missão. No Evangelho de hoje, então, Jesus manda os 12 apóstolos 2 a 2. Vamos lembrar que apóstolo vem da palavra apostelen, que quer dizer enviados, Então, os apóstolos são homens enviados por Cristo para uma missão. Jesus está mais preocupado no trecho de hoje do Evangelho de como devem viver os apóstolos do que necessariamente com o conteúdo da fala que eles vão transmitir. Tanto é que a insistência do Evangelho de hoje é para que eles não levem 2 túnicas, para que eles não se preocupem com muitas roupas, com muitas ferramentas, com muitos instrumentos, ou seja, que eles vivam, que eles vão na missão de forma desprendida, Desprendida de quê? E aqui já começa a interpretação do texto. Desprendidos de qualquer falsa segurança, Talvez o excesso de roupa, o excesso de bagagem, de sacolas, de túnicas, possa fazer com que o apóstolo coloque a confiança no que ele tem e não naquele que o enviou. Então, por isso que Nosso Senhor está muito preocupado em fazer com que os apóstolos vivam de forma desprendida de si mesmo e das falsas seguranças, mas depositem toda a providência, a sua confiança em toda a providência de Nosso Senhor. Esse texto me fez questionar algo. Por exemplo, às vezes nós acreditamos, não por maldade, mas pela mancha do pecado original, nós acreditamos que o êxito da nossa missão, o êxito do nosso apostolado, que o sucesso dos nossos estudos, do nosso trabalho, que a família perfeita vai ser mérito meramente do nosso esforço, do nosso intelecto, da nossa disciplina, da nossa força física. E quando agimos assim, nós corremos o sério risco de não confiar na providência de Deus. E aí nós entramos em doenças como desespero, ansiedade, depressão, baixa autoestima. A gente começa então a sofrer demesadamente quando as coisas não dão certo no trabalho, na vida amorosa, na vida profissional, na vida familiar, na vida acadêmica, porque no fundo a gente acreditava que a vida, o sucesso da vida só depende de nós. E que a missão só vai depender de nós, Então, às vezes, na minha pastoral, no meu movimento, eu acho que eu sou imprescindível, eu acho que tudo só acontece porque eu estou ali, e porque eu estou ali as coisas vão dar certo, e se as coisas não derem certo, a culpa é minha, Ou então, pior, a culpa é só do outro. E aí nós esquecemos da ação de Nosso Senhor através do seu Espírito, Tudo é graça de Deus, tudo é providência de Deus. Por isso que o autor hoje, Marcos, insiste nesse desapego da missão, Não leve o supérfluo, não crie falsas seguranças,
Deixa Deus agir. Se Deus não quiser, não adianta você estudar muito, não adianta você trabalhar muito. Se Deus não quiser, nada acontece, né? Então, o discípulo, o apóstolo, no caso hoje, mas todos nós também, discípulos e missionários, nós devemos tentar depositar um pouco mais a confiança em Deus. Lógico, fazer o nosso melhor, estudar o que a gente puder, ter uma disciplina, trabalhar o quanto for necessário, mas saber que chega um momento que eu falo, Senhor, essa é a minha parte, faça a sua, ou então confio na tua vontade. Se for de sua vontade, Senhor, eu alcançarei meus objetivos, mas se não for, que prevaleça a tua vontade. Esse termo nós chamamos de docilidade à ação do Espírito Santo, né? Nós andamos muito rebeldes, muito autossuficientes, né? Muito autorreferenciais, né? E estamos esquecendo de ter a docilidade à ação de Deus, né? Deixar que Deus conduza a nossa história. Repito, não de forma passiva, não fazer nada, mas mediante a minha melhor versão, o que eu pude fazer de melhor. A colheita não depende de mim, o sucesso não depende de mim, é graça de Deus. Por isso que é muito bom, né? Aquele costume dos mais antigos, quando alguém te elogia, você falar parabéns, né? Alguém fala parabéns, você conseguiu fazer uma boa prova, você conseguiu ter uma boa reunião, você conduziu bem a reunião, e aí você pode dizer, né? Graças a Deus. É isso mesmo, é pela graça de Deus. Então hoje nosso Senhor ensina no Evangelho de hoje que é Ele quem envia. E se Ele quem envia, o sucesso dependerá dEle. Nós somos meros instrumentos nesta vida na mão do Senhor, né? Tudo pela graça de Deus. Que você tenha um bom dia. E por favor, nas suas orações, não esqueça de rezar por mim. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.